Olá, que bom que você está aqui. Este é o RMR Radar. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está nossa primeira história. Karen insistia em bloquear minha garagem porque achava que podia, mas acabou se arrependendo. Anos atrás, me mudei para um novo condomínio de apartamentos. O que tornava o lugar atraente era a fileira de garagens individuais atrás do prédio. Naquele bairro, vaga para estacionar era ouro, o estacionamento na rua era limitado e a limpeza das ruas acontecia em horários absurdos, às vezes tão cedo quanto 3h30 da manhã. As pessoas disputavam vagas de estacionamento como se fosse vital, preferindo apps de carona a mover o carro. O prédio tinha 10 apartamentos, 8 eram pequenos estúdios e 2 apartamentos maiores de um quarto. Consegui um dos de um quarto, o que foi uma vitória. No dia em que eu estava me mudando, conheci uma vizinha que se apresentou como La Crystal. Ela morava em um dos estúdios na outra ponta. Logo de cara, ela deixou suas intenções claras. Ela olhou para a garagem onde eu estava descarregando as caixas e disse: eu estaciono aí. Não foi uma pergunta, nem um pedido, apenas uma afirmação direta. Perguntei por que ela não usava a própria garagem. Ela disse que já tinha um carro velho e quebrado lá dentro e não pretendia tirá-lo. Deu de ombros como se isso explicasse tudo. Eu disse para ela que aquela vaga era minha e que eu precisava dela, principalmente porque eu saía para trabalhar quase todos os dias às 4 da manhã. E qual foi a solução dela? Ela me deu seu telefone e disse para ligar sempre que precisasse que tirasse o carro. Com tanta coisa para fazer com a mudança e organizando tudo, preferi apenas concordar com a cabeça ao invés de discutir com a nova vizinha no primeiro dia. Mas não demorou muito para perceber o pesadelo que isso ia virar. Toda vez que eu precisava sair, tinha que ligar para ela. Às vezes ela descia na hora, mas na maioria das vezes eu ficava lá esperando uns 10 minutos. Se eu ligasse de novo, ela atendia com grosseria, dizendo que já estava indo e que eu precisava me acalmar. Eu era quem tentava chegar ao trabalho na hora certa, mas de alguma forma, eu é que era o incômodo, e não parava só nas manhãs. Muitas vezes cheguei tarde e não consegui entrar na minha garagem porque ela estacionava lá. Quando eu ligava, às vezes não atendia ou respondia com mais grosseria. Acabei dizendo diretamente a ela que precisava parar, mas ela ignorou como se não fosse importante. O dono do imóvel era meu amigo e cliente do meu negócio. Por fim, conversei com ele sobre isso. Ele não gostou do que ouviu e colocou placas avisando que carros bloqueando as garagens seriam rebocados sem aviso prévio. Achei que isso resolveria, mas não resolveu. Uma noite, cheguei em casa com minha namorada e, como sempre, o carro da La Crystal bloqueava minha garagem. Liguei para ela 3 vezes, foi direto para a caixa postal. Fui até o apartamento dela e consegui ouvi-la lá dentro, falando alto ao telefone, reclamando de eu estar ligando. Foi nesse momento que decidi que tinha acabado de brincar. Liguei para a empresa de guincho. Eles vieram, engataram o carro dela e levaram embora. Na manhã seguinte, no trabalho, minha namorada me ligou abalada. Ela disse que La Crystal estava fora da minha janela, falando ao telefone tão alto que era impossível não ouvir. Segundo minha namorada, ela reclamava que eu era um vizinho metido em um apartamento de um quarto, que me achava especial e mandei rebocar o carro dela sem motivo. Minha namorada tentou ignorar, mas era perturbador. Quando cheguei em casa mais tarde naquele dia, La Crystal estava esperando no pátio com um sorriso no rosto. Ela me cumprimentou com um "Olá, vizinho", falso e doce, como se quisesse me intimidar. Eu respondi o cumprimento e continuei andando. Então, ouvi ela no telefone de novo, levantando a voz, dizendo que eu devia $300 pelo guincho e que era melhor eu pagar se quisesse continuar respirando. Eu não ia dar um centavo para ela. No dia seguinte, um homem grande apareceu na casa dela. Presumi que fosse o namorado dela. Ele era maior do que eu, tinha bem mais de 1,95 metros e era forte. Eu também sou um cara grande, mas ele era cerca de 3 centímetros mais alto e 15 quilos mais pesado que eu. Na semana seguinte, sempre que eu saía, ele também saía, sem dizer nada. Ele só ficava parado lá, me encarando como se eu devesse recuar, mas eu não recuei. Eu continuei com a minha vida, encarei de volta quando precisei e me recusei a deixar que ela me assustasse a ponto de desistir. Alguns dias depois, o karma voltou a agir. Ela bloqueou outra garagem, não a minha dessa vez. O proprietário do imóvel estava passando de carro. Ele viu o carro dela, balançou a cabeça e ele mesmo fez a denúncia. Mais uma vez, o carro dela foi guinchado. Essa foi a última vez que ela tentou bloquear a minha garagem.
O guincho é a vingança perfeita. Vai custar caro pra ela sempre que parar na frente da garagem. Me liga que eu tiro o carro é das soluções mais preguiçosas que já ouvi. O guincho era o único desfecho lógico, e ela mesma provocou isso. O melhor de tudo é que o caminhão de reboque não discute. Ela pode reclamar, mas depois que o carro é engatado, o bolso começa a sangrar. Eu adoro quando ela tenta te intimidar depois de não fazer a coisa certa, e ainda assim perde. Coitado do namorado dela. Imagina ela dizendo: "Ei, amor, o vizinho mandou guinchar meu carro porque acha que a vaga que uso é dele. Você pode vir aqui e fazer ele pagar minha multa?" E ele só fica olhando pra OP sem intenção de realmente fazer nada porque sabe que a namorada dele é maluca. O namorado também é um fracassado, para ser sincero, e isso é um fato. Ela chama o cara dela como se ele fosse um matador para disputas de estacionamento. E tudo o que ele fez foi ficar parado lá igual um segurança sem salário. Aposto que ela prometeu benefícios de namorado para ele se assustasse o vizinho. No fim, ele só conseguiu um lugar na primeira fila para outro show de guincho. Que pena que La Crystal não tinha uma bola de cristal para ver que no final ela ainda ia perder. Karen, será que às vezes a gente exagera nos trocadilhos? Não, garoto do Reddit. Vivo pelos nossos trocadilhos. Eles são o que me mantém são neste mundo maluco de histórias do Reddit. Sou eu o babaca por dizer para minha cunhada que ela não pode me usar para substituir meu irmão gêmeo falecido? Tenho 35 anos, sou homem e sou gêmeo idêntico. A maioria diria que eu deveria, já que meu irmão faleceu no ano passado, mas não consigo me obrigar a usar o tempo passado. Talvez um dia eu chegue lá, mas agora eu ainda digo que ele é. Meu irmão, Sam, faleceu de repente, e isso atingiu todos nós como uma bola de demolição. A esposa dele, Amber, ficou arrasada. Os filhos deles têm apenas 5 e 7 anos, e eu podia ver a confusão e o sofrimento estampados neles. Quanto a mim, entrei em um luto que eu não sabia como lidar. Comecei a fazer terapia. Amber recusou. Foi aí que as coisas começaram a ficar confusas. Amber se agarrou a mim, não exatamente a mim como pessoa, mas ao que eu representava. Eu parecia com Sam. Eu tinha o rosto dele, a voz dele, o porte físico dele, mas eu não era ele. Nós éramos opostos em personalidade. Sam sempre quis uma vida tranquila, casamento, filhos, todo aquele sonho suburbano. Eu era o que viajava, me jogava nos negócios e mantinha minha independência. Depois do funeral, Amber me pediu para ficar na casa por um tempo para ajudar. Eu concordei, achando que era só para apoiar ela e os meninos. Uma noite virou uma semana virou meses. Sem realmente perceber, acabei assumindo o antigo papel do meu irmão. Levava os meninos à escola, ajudava no dever, jantava com eles e consertava coisas na casa. Era como se tivesse sido escolhido para um papel sem nunca ter feito teste. A única diferença era a ausência de intimidade. Eu não era o marido dela, mas estava substituindo ele em quase tudo. Os amigos tentaram me alertar. Disseram que isso não era saudável, que Amber não lidava bem com o luto e que eu facilitava. Ignorei, dizendo a mim mesmo que só ajudava a família. Mas lá no fundo, algo sempre parecia errado. Então, numa noite, tudo desabou. Eu tinha levado os meninos para passear o dia inteiro só para dar um tempo para Amber. Enquanto estávamos fora, encontrei uma velha amiga. Conversamos e ela sugeriu que saíssemos para jantar. Foi a primeira vez desde a morte de Sam que senti até mesmo uma fagulha de interesse em fazer algo normal de novo, algo só para mim, então eu concordei. Quando voltamos para casa, os meninos inocentemente contaram para Amber que eu tinha sido convidado para sair. O rosto dela mudou imediatamente. Ela ficou pálida, depois vermelha. Ela exigiu saber como eu podia traí-la. Essas foram as palavras exatas dela. Traí-la. Fiquei atônito. Eu disse para ela, Amber, eu não sou o Sam. Mas ela nem sequer reconheceu o que eu tinha dito. Ela só ficava repetindo que eu a tinha traído, como se eu fosse o marido que tinha traído o casamento. Naquela noite, eu arrumei uma mala e fui embora. Ela gritava atrás de mim enquanto eu saía pela porta. Fiquei na casa de um amigo e tentei me situar. Meu celular não parava de acender nas semanas seguintes. Ligações e mensagens perguntando quando eu voltaria. Diziam que os meninos sentiam minha falta e tudo podia voltar ao normal. Parte de mim realmente sentia a falta das crianças, que já pareciam meus filhos. Mas eu também sabia que se eu voltasse, estaria assumindo de novo um papel que nunca deveria ter aceitado em primeiro lugar. Finalmente atendi uma ligação dela e fui direto. Ela realmente precisava de ajuda. Pedi desculpas por deixar isso acontecer tanto tempo e não impor limites antes, mas disse que ela não podia me usar para substituir Sam.
A voz dela falhou. Depois ela começou a gritar de novo. Eu desliguei. Não parou por aí. Os pais dela vieram me ver no trabalho alguns dias depois. Eles disseram que Amber não estava bem, que ela estava instável e que a única hora em que ela parecia calma era quando eu estava por perto. Eles me pediram para voltar, mas eu disse que não podia. Eles insistiram, dizendo que os meninos estavam assustados e precisavam de estabilidade e que só eu podia dar isso a eles. Repeti que não. Desde então, meus sobrinhos têm me ligado, as vozinhas deles perguntando quando eu vou voltar, dizendo que a mãe deles está sempre chateada. Isso parte meu coração. Conto aos avós o que eles dizem, mas eles devolvem a responsabilidade e insistem que só eu posso resolver. Agora me sinto dividido. Sei que não posso viver a vida de outra pessoa, nem ser substituto do meu irmão gêmeo. Por outro lado, aqueles meninos não pediram por nada disso. Eles já estão lidando com a perda do pai e agora estão perdendo o tio, que tem sido como um pai para eles no último ano. Então aqui estou eu, preso entre a culpa e o instinto de autopreservação, me perguntando se sou uma pessoa terrível por dizer não. Sou o idiota por me recusar a continuar nesse papel, mesmo parecendo que abandono meus sobrinhos? A família parece estar iludida. O único que reconhece que isso se tornou um problema é o OP. Ele não pode ser o único a entrar. Ela está muito instável. Embora ela esteja sofrendo, ela não é a vítima aqui. O OP e os filhos dela são. Se ele voltar antes dela estar estável, todos ficam em risco. As crianças devem ser retiradas primeiro e é necessária intervenção médica. Essa mulher não é má, nem louca. Ela está quebrada. Ela precisa de ajuda. A cunhada teve um rompimento com a realidade. Ela não é a primeira pessoa a enlouquecer completamente de tristeza. Não ajuda o fato de que o cunhado dela é um espelho do marido dela. O problema aqui é que a cunhada não está lidando com o luto dela. Ela está vivendo em uma ilusão. Essas crianças precisam ficar longe disso, e o autor não pode chegar nem perto disso agora. Isso é pesado. Não é só luto mais. É um rompimento com a realidade. E a parte mais triste é que as crianças estão no meio disso tudo. Eles já perderam o pai. Agora estão vendo a mãe se afastar também. E o tio não pode consertar isso mesmo parecendo com o irmão? Ele só seria arrastado junto com eles, e isso não ajudaria ninguém. O certo agora é os avós intervirem e profissionais se envolverem. Porque amor e família não são suficientes quando alguém está se afogando em tanta tristeza assim. Eles precisam de ajuda de verdade. Exatamente. Não se trata de abandoná-los, é sobre garantir que eles realmente se recuperem. Café da manhã grátis por tempo limitado, esta manhã, para vizinhos barulhentos do hotel. Algumas semanas atrás, minha família e eu decidimos que precisávamos de uma pausa. Nada sofisticado, só um fim de semana em um resort para deixar as crianças nadarem, relaxar e dormir sem se preocupar com lavanderia ou trabalho no quintal. Pensávamos em noites tranquilas, travesseiros de hotel e talvez serviço de quarto, mas acabamos tendo uma manada de búfalos. Pelo menos era o que parecia no quarto acima do nosso. O hotel nos colocou no segundo andar. Bela vista, camas confortáveis e bem embaixo do que eu achei, a princípio, que fosse talvez uma equipe de ginástica treinando, mas, na verdade, era só uma família muito barulhenta. 6 pessoas, talvez mais, pisando forte como se o carpete fosse uma cama elástica. Começou na hora do jantar e não parou mais. Agora, eu não sou um viajante exigente. Eu consigo dormir com alarmes de carro, trovões, até mesmo com birra de criança de vez em quando. Mas isso era diferente, não eram só passos. Portas batiam, malas caíam, pulavam na cama e corriam pelo quarto como numa corrida de revezamento. Cada estrondo mandava uma pequena vibração para o nosso teto. Colocamos nossos filhos para dormir por volta das 21 horas. Antes de colocá-los na cama, minha esposa e eu lembramos. Voz baixa, estamos em um hotel. Tem outros hóspedes. Nossos filhos já estão acostumados com essa rotina. Eles se enroscaram, sussurraram boa noite e apagaram em poucos minutos. Enquanto isso, a família Buffalo lá de cima não tinha hora para dormir. A correria deles continuava sem parar. Às 22 horas, minha esposa já olhava para o teto como se pudesse incendiá-lo só com o olhar. Fiz uma piada sobre testarem o limite de peso dos móveis, mas ela não achou graça. Ela parecia mais irritada conforme a noite avançava. E como diz o ditado, esposa infeliz, vida infeliz. A meia-noite chegou. Eles ainda faziam barulho. Em um momento, ouvi algo rolando pelo chão acima de nós como uma bola de boliche. Eu fiquei acordado, olhando os números vermelhos do relógio, enquanto o barulho vinha em ondas. Eventualmente, todos no quarto dormiram. Meus filhos estavam apagados.
Minha esposa finalmente adormeceu, embora eu percebesse que era aquele sono agitado. E eu não preciso de muito. 4, talvez 5 horas é o meu normal. Meu corpo tem um despertador embutido. Então, às 5 da manhã em ponto, meus olhos se abriram, sem despertador, sem barulho, só eu completamente acordado. E enquanto eu estava deitado ali, pensei no circo lá em cima e em como minha esposa tinha ficado irritada. A lembrança dela se revirando na cama me deixou irritado de novo. Foi aí que tive uma ideia. Saí da cama em silêncio, me vesti e fui ao saguão dos elevadores. A maioria dos hotéis ainda possui telefones internos para ligar aos quartos ou recepção. Peguei o telefone, disquei 6 mais o número do quarto da família Buffalo lá em cima e deixei tocar. 5, 6 toques. Ninguém atendeu. Desliguei. Por um segundo quase desisti, mas então pensei, não, eles me devem. Eles devem à minha esposa. Eles devem a todos que tentaram dormir embaixo do rodeio deles dentro do hotel. Então disquei de novo. Desta vez, alguém atendeu. Uma voz feminina sonolenta, arrastando as sílabas. Ela parecia ter cimento na garganta. Alô? Usei meu tom mais animado de bom dia, aquele tipo de alegria falsa de atendentes de telemarketing que odeiam o trabalho, mas fingem para não serem demitidos. Bom dia. Aqui é da recepção com seu serviço de despertar. Você está acordada? Houve uma pausa, depois confusão, um murmúrio. Ah! Não dei tempo para ela pensar. Hoje, a família hospedada ganha presente especial, café da manhã grátis e entrada no parque aquático. É por ordem de chegada, e você e seus convidados devem retirar seu prêmio na recepção nos próximos 30 minutos. Mais confusão do outro lado da linha. Agradeci calorosamente e desliguei. Então fui até o saguão, pedi um café para mim e esperei. Cerca de 20 minutos depois, as portas do elevador se abriram. A manada de búfalos saiu tropeçando, ainda meio vestida, com o cabelo bagunçado e olhos semicerrados pelas luzes do saguão. Eles se arrastaram até a recepção, parecendo zumbis atrás de um croissant em forma de cérebro. Eu tomei um gole do meu café e observei do canto. A mãe falou primeiro, exigindo informações sobre o café da manhã grátis e a entrada no parque aquático. O pobre recepcionista piscou confuso, então explicou que eles não tinham oferecido nada disso. A mãe insistiu que tinham acabado de receber uma ligação. As vozes começaram a se elevar. Outros hóspedes viraram a cabeça. A recepção levou 5 minutos para convencê-los de que não havia promoção especial. Ver a ficha caindo nos rostos cansados deles foi como assistir um balão esvaziando em câmera lenta. A esperança simplesmente sumiu deles. Finalmente, eles voltaram emburrados para o elevador, resmungando baixinho. E eu? Me recostei com meu café e me senti mais relaxado do que desde que fizemos o check-in. O resto da manhã foi tranquilo. A família de cima deve ter finalmente decidido andar em vez de pisotear. Quando minha esposa desceu mais tarde, parecia descansada e mais feliz que na noite anterior. No café da manhã, contei o que fiz. No início, ela só me encarou. Ela riu tanto que quase derramou o café e disse que aquele foi seu melhor café da manhã em semanas, pois eu fiz exatamente o que precisava. Ouvir ela rir disso foi melhor do que a própria pegadinha. Às vezes, um pequeno troco é a única maneira de conseguir um pouco de paz. Isso foi ótimo, mas eu sinto pena de quem estava na recepção. OP deveria ter dito que o café da manhã grátis era em algum restaurante imaginário. Basta dar uma ótima gorjeta para esse funcionário e tudo fica certo. Como funcionário de hotel, não gosto disso. Você poderia ter reclamado na recepção sobre o barulho. Não temos problema em pedir para hóspedes barulhentos ficarem quietos. Em vez disso, você criou uma situação constrangedora para a recepção. Essa é uma vingança muito fraca. Vocês todos são hóspedes ruins. Foi uma vingança criativa e, sinceramente, o melhor é que você fez tudo pela sua esposa após uma noite difícil para ela. Naquele momento, nem era mais sobre o barulho. Era para mostrar apoio à sua esposa após ela perder o sono por causa daquela família sem consideração. Mas isso acabou gerando problemas desnecessários para a recepção. Na próxima vez que estiver lá, dê uma boa gorjeta à recepcionista. Eles mereceram por lidar com aquela turma. Imagine tirar aquela turma inteira da cama às 5 da manhã para um buffet que nem existe. Esse é o tipo de despertador que eles realmente mereceram. E a recepcionista ainda ganhou uma dose extra de caos. Tomara que com uma boa gorjeta junto. Não finja ter uma família só para roubar uma vaga de estacionamento. Isso aconteceu há alguns anos, no auge do lockdown. Minha esposa estava grávida e tínhamos 3 filhos menores de 5 anos. Por isso, ir ao mercado era uma verdadeira expedição.
Colocar todo mundo no carro, preparar lanches, garantir que tínhamos lenços umedecidos, brinquedos e lanches extras caso os primeiros não dessem certo, era uma produção. Essa viagem aconteceu em pleno verão texano. Você sabe como é. Ao sair de casa, parece que foi envolvido por uma toalha quente e úmida. A temperatura oficial marcava 35 graus, mas dentro de um carro estacionado, facilmente chegava a 49 e subindo. Nós chegamos no estacionamento do Heb, que estava absolutamente lotado. Se você não é do Texas, só saiba que o Heb é praticamente uma instituição adorada. É onde todo mundo da comunidade faz compras, e eles levam essa responsabilidade a sério. Estávamos andando devagar pelos corredores, procurando uma vaga quando eu vi uma das vagas reservadas para famílias lá na frente, claramente marcada para gestantes e pais com crianças pequenas. Jackpot! Com minha esposa grávida e 3 crianças atrás, éramos exatamente a família para quem aquela vaga existia. Comecei a entrar quando, de repente, um carro vindo na direção oposta avançou e entrou rapidamente na vaga antes de nós. Sem sinal, sem hesitação, simplesmente entrou direto como se fosse uma parada nos boxes da NASCAR. Pisei no freio e fiquei ali parado por 1 segundo, sem acreditar. Não quis causar uma cena, segui dirigindo e achei uma vaga mais distante. Isso aumentou uns 100 metros na caminhada, e agora eu precisava tirar 3 crianças do carro, abrir o carrinho e equilibrar garrafas de água, uma bolsa de fraldas e 2 copos infantis sem tampa, o de sempre. Enquanto íamos em direção à loja, passei pelo carro que tinha ocupado a vaga de família. O motorista tinha acabado de sair, um cara de meia idade, de bermuda casual, celular na mão. O que mais chamou a atenção foi ele ficar vários minutos no carro após estacionar. Tanta pressa para nos ultrapassar só para mexer no celular. Decidi falar algo. Nada rude ou agressivo, só um lembrete amigável. Eu disse: "Oi, só para você saber, essas vagas geralmente são para famílias com crianças pequenas ou gestantes." Sem nem levantar os olhos do celular, ele acenou com a mão e disse: as crianças estão no carro." Eu parei, o carro estava vazio, ninguém nos bancos de trás. Os vidros estavam fechados e o carro desligado. Não sabia se ele brincava ou queria encerrar a conversa, mas aquilo me incomodou. Não discuti, apenas assenti e segui andando. Quanto mais eu pensava, mais achava que deveria ter avisado alguém. Não queria causar problemas, mas é uma afirmação séria, ainda mais num dia quente. Dizer que elas estavam no carro? Isso não deve ser dito levianamente. Ao chegar à loja, chamei discretamente um gerente e expliquei a situação com calma. Deixei bem claro que eu não tinha visto ninguém no carro e que provavelmente era só um mal-entendido ou alguém exagerando. O gerente me agradeceu e disse que cuidaria disso, e foi isso. A Gab leva a sério o cuidado com a comunidade, sempre sendo proativa e respeitosa. Eu sabia que resolveriam a situação logo. Minha esposa e eu fizemos nossas compras normalmente. Cerca de 25 minutos depois, terminamos de passar as compras e começamos a voltar para o carro, e foi aí que eu o vi de novo. Ele estava ao lado do carro, conversando com um policial que trabalha na loja. A Heb mantém policiais no local apenas como presença de segurança, não por problemas. O policial ouvia, calmo e profissional, enquanto o homem gesticulava e tentava explicar alguma coisa. De longe, parecia que o policial fazia perguntas educadamente e confirmava os detalhes. Eu não parei, nem fiquei olhando. Continuei andando, empurrando o carrinho com uma mão e segurando meu filho com a outra. Guardamos as compras, prendemos as crianças e nos preparamos para sair. E, sinceramente, isso já era o suficiente para mim. O homem inventou uma desculpa para ocupar uma vaga de famílias, mas uma conversa respeitosa provavelmente o fez repensar essa atitude. Sem gritos ou drama, apenas responsabilidade, ao estilo do Texas. A lição aqui: não finja ter uma família para tirar vantagem, especialmente no meio do verão. E jamais diante de quem equilibra 3 filhos, uma esposa grávida e um picolé derretendo em cada mão. Porque se você vai agir como um pai, só para conseguir uma vaga de estacionamento melhor, pode acabar levando uma bronca digna de pai junto com isso. Minha sobrinha exige que eu pague um vestido de noiva de $5.000. Um pouco de contexto. A sobrinha do meu marido perdeu os pais quando tinha quase 11 anos, ela morava parte do ano conosco e parte do ano com os avós paternos. Não muito tempo depois do funeral, ela comentou do nada que não teria ninguém para levá-la para comprar o vestido de noiva ou para comprar um para ela quando crescesse. Tranquilizei-a dizendo que, entre nós e a avó, ela nunca estaria sozinha e teria um vestido lindo. Quando se formou no ensino médio, disse que nunca se casaria. Ela conheceu o namorado na faculdade, foram morar juntos e, ao engravidar, ela largou a escola.
Isso decepcionou seus avós, ainda mais quando ela disse que não se casariam só por causa do bebê. 10 anos depois, e com mais 2 filhos, ela e o namorado vieram anunciar que finalmente iam se casar. Achei que seria uma cerimônia no cartório ou apenas uma reunião familiar. Ela me perguntou: "Você lembra quando eu tinha 11 anos logo após meus pais morrerem e você disse que ia me arrumar um vestido com a vovó?" Eu respondi que sim. Ela então me mostrou 2 vestidos de uma revista, um custando cerca de $7.500 e o outro $5.000. Ela contou que, como sua avó também havia falecido, esperava minha ajuda não só com o vestido, mas também com parte dos custos do casamento, que somavam milhares de dólares. Falei para ela que, ao dizer que ajudaria, quis dizer que iria com ela escolher um vestido e contribuir no valor. Também presumi que fosse para um casamento que não estivesse atrasado há 10 anos. Não sou contra ela fazer um casamento depois de todo esse tempo, mas considerando que eles já vivem como um casal casado há muitos anos, algo simples teria sido mais apropriado. Eu me ofereci para levá-la a um salão de noivas local e ajudar com até $1.500 no vestido. Mostrei opções, a maioria por menos de $1.600. Lembrei a ela que o dinheiro dos pais, guardado para a faculdade e casamento, foi usado para comprar um carro para o namorado dela. Ela ficou chateada e disse que os filhos dela iriam odiá-la por não ter um daqueles vestidos. As crianças têm apenas 9, 6 e 2 anos. Não tive mais notícias dela desde então. Vivemos da previdência e mal pagamos as contas. Sei que os custos subiram, mas já vi muitos vestidos mais baratos do que ofereci. Acho que ela deveria ter economizado, seja sozinha ou com a herança. Estou errado por não ajudar no casamento após tantos anos? Editar. Meu marido viu o namorado dela, Mike, no posto de gasolina. Mike explicou que eles estavam inicialmente satisfeitos com a situação deles, já que se consideravam almas gêmeas durante todos esses anos, apesar de não terem a certidão de casamento. A filha mais velha ficou muito chateada ao ser zoada na escola por seus pais não serem casados. Eles tentaram tranquilizá-la e falaram com a escola e os pais do agressor, mas a situação foi angustiante para a filha. Por isso, pensaram em casar no cartório para obter a certidão. Ela pensou em um casamento bonito após algum programa. Mike sugeriu arrumar as crianças e ela usar um vestido branco bonito, mas simples. Ele não entendia como tudo escalou. De repente, ela falava de cerimonialista e achou vestidos na revista. Mike disse que não queria gastar tanto em um vestido para poucas horas de uso. Uma amiga do ensino médio a visitou e falou sobre o dinheiro da venda da casa dos pais, que havia sido administrado pelo pai dela. Depois disso, ela achou que teria mais a receber. Mike agradeceu, mas disse que agora a responsabilidade é dele, não mais nossa. Me sinto um pouco melhor sabendo que ele entende e aprecia a oferta, mas agora ela é responsabilidade dele. Você não é o idiota. Gastar $35.000 em um casamento que eles não podem pagar, tendo 3 filhos e pouca educação, é um absurdo. Fazer um parente que depende da previdência social se sentir culpado para doar muito dinheiro é horrível. A sobrinha do seu marido é ingrata e mimada, você não é o errado, está sendo generoso e ela recusou sua oferta. Se eu fosse você, retiraria todas as ofertas de ajuda. Sou eu a errada por não mudar a data do meu casamento porque meu irmão não pode ir? Tenho 28 anos e vou me casar em 2 meses. Meu noivo, de 29 anos, e eu planejamos esse casamento há mais de um ano. Já escolhemos o local, enviamos os Save the Dates no ano passado e todos sabem a data há muito tempo. Tudo está decidido. O local já está reservado, os fornecedores, flores, fotógrafo, basicamente tudo. Já pagamos os depósitos e agora só contamos os dias, ansiosos para casar e celebrar com todos. Então, meu irmão mais novo, de 25 anos, entra em cena. Ele conseguiu um estágio muito disputado que queria há tempos e está super feliz. Fico contente por ele, pois sei que isso é importante para sua carreira. O problema é que ele descobriu que o início é na semana do meu casamento e disse que não poderá ir. Fiquei decepcionado, mas pensei que ele também ficaria chateado e seguiríamos em frente. Porém, ele perguntou se eu já considerei mudar a data do casamento. No começo, achei que ele estava brincando, mas não, ele estava falando sério mesmo. Ele disse que era uma oportunidade única e não queria perder o casamento, mas não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Respondi que não tem como mudar a data, faltam só 2 meses e tudo já está reservado. Os convites já foram enviados, os convidados já confirmaram presença e as pessoas já planejaram folga e reservaram hotéis. Mudar a data de um casamento não é tão simples quanto escolher outro dia, especialmente agora. Tenho várias outras coisas para remarcar se o local ainda tiver datas disponíveis em breve.
Ele se irritou e disse: "Você liga mais para uma festa do que para o futuro do seu irmão?" Isso me chateou muito. Poxa, avisei todos, inclusive ele, com muita antecedência sobre essa data. Ele sabia há mais de um ano. Entendo que o estágio é importante, mas ele poderia ter conversado com eles e tentado resolver, né? Minha mãe está me pressionando, dizendo que vou me arrepender de não tê-lo lá e que sou egoísta por não cogitar mudar a data. Ela está insinuando que a família é mais importante do que um dia, mas eu sinto que esse é o único dia que realmente é sobre mim e meu noivo, e não acho justo esperar que eu vire minha vida de cabeça para baixo para acomodar o trabalho dele. Meu pai, como sempre, se mantém distante, mas percebe-se que também acha que estou sendo irracional. Meu noivo me apoia, mas está desconfortável com a situação. Ele valoriza a família e evita conflitos, mas reconhece nosso investimento no casamento. Não quero parecer indiferente ao meu irmão, pois me importo. Eu o amo e odeio que ele não vai estar lá, mas ao mesmo tempo, não acho razoável pedir para alguém mudar a data do casamento tão em cima da hora. Não estamos falando de uma festa de aniversário ou algo assim, é um casamento inteiro. Sou idiota por recusar mudar a data e dizer que, se ele não puder vir, é problema dele? Ou deveria ser mais flexível? Você não pode mover montanhas por ele, nem desfazer tudo para quem reservou a data. Não há discussão. A data é essa. Agora entendo que ele não quer problemas, mas o casamento da minha irmã é um pedido simples. Será em dia de semana? Por que ele não pode fazer ambos? Você não é o idiota. Seu casamento não é apenas uma festa, mas um evento importante que exige meses de preparação. Seu irmão teve mais de um ano para se organizar, mas infelizmente a data não coincidiu com seu casamento. É compreensível ele estar chateado, mas pedir para mudar a data 2 meses antes não é razoável. Ele deveria ter conversado com o estágio e buscado uma solução. Não deixe que te façam sentir culpa por manter seus planos. Parabéns pelo casamento que se aproxima. Veja o que acontece quando uma Karen pula na frente do carro do OP tentando aplicar um golpe. Assista ao vídeo a seguir e surpreenda-se com o desfecho. Ele acabou de aparecer na sua tela. Dê um toque com o polegar ou clique no controle remoto agora e a Karen e eu veremos você lá.